Guiai-me pela estrada do vosso ensinamento. Salmo 118. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E assim como está no Salmo de hoje, fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Os desafios e obstáculos da nossa caminhada são frequentes e que de fato possamos pedir a Deus que possamos reconhecer o caminho. E muitas vezes ao longo da nossa caminhada nós não vamos enxergar ou reconhecer o caminho por completo. Pode ser que inicialmente nós vamos vendo parte desse caminho, mas é preciso persistir na proposta da caminhada. E assim como está no Salmo, no versículo 2, minha alegria é fazer vossa vontade. E muitas vezes pode ser, repito, pode ser que a vontade perfeita de Deus ainda não se revele por completo. Devemos ter paciência, persistência na caminhada para que de fato consigamos enxergar a vontade de Deus e a sua vontade e os seus intuitos de uma forma mais ampla. Vivemos muitas vezes no imediatismo, o qual requer de nós respostas prontas para desafios complexos. E desafios complexos não são necessariamente resolvidos com respostas simples ou com uma própria simplificação da realidade. E veremos que, tanto na primeira leitura de hoje, na sabedoria do livro do Eclesiástico e assim como no Evangelho, refletir sobre questões da própria vida. E na primeira leitura de hoje, em Eclesiástico, capítulo 6, dos versículos 5 ao 17, que tem a proposta de sabedoria, é exatamente oferecer conselhos práticos sobre a vida cotidiana. E um conselho, necessariamente, ele não fecha toda a questão. Muitas vezes um conselho vem para aquele momento aliviar a situação, para que tenhamos fôlego e caminharmos perante os desafios. E vejamos que no versículo 5 de hoje já começa com uma belíssima orientação de vida. A amizade é um bem precioso. Quem a conquista, conquista um tesouro. Muita gente se mostra amigo em tempos de prosperidade, mas em tempos de aflição se revela o verdadeiro amigo. Então temos aqui uma valorização da amizade. E o interessante é que também diz assim: uma palavra amena multiplica os amigos e acalma os inimigos. Uma língua afável multiplica as saudações. Olha só que riqueza! Uma palavra amena, tranquila, uma palavra pautada no bom senso, moderada, que tem uma preocupação com aquele que vai escutar. O silêncio vale ouro, o bom senso vale prata. Ou seja, antes de falar bom senso, reflita. Essas pessoas que dizem que são mais sinceronas devem tomar cuidado, porque o vício de achar que é muito sincero cai na arrogância, na prepotência e na petulância. Então devemos ter tranquilidade na orientação. E para ter tranquilidade é um exercício de paciência. E paciência nós não conquistamos de um dia para o outro. É um exercício de vida. Bom, e no versículo 13, nós começamos com a orientação, né,
sobre a amizade, sobre querer bem as pessoas, mas no versículo 13 vem numa orientação sobre o oposto. Afasta-te dos teus inimigos e toma cuidado com os amigos. É uma orientação simples. E no 14, um amigo fiel é poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou o tesouro. Então vejamos. Você falou, Renan, mas Jesus não disse para amar os inimigos? Sim. Mas vamos olhar para a dimensão da prática de vida? Nós podemos perdoar uma pessoa que nos causa algo muito ruim. Mas o perdão não quer necessariamente dizer que a pessoa vai continuar a ter excesso da sua vida. Perdão não tem relação com permissividade. Perdão não tem relação de se fazer de bobo. Então guarde isso. Perdoar não significa que você tem que dar acesso à pessoa em sua vida. Perdoado foi, curado foi, página virada, nova vida. E preservar os verdadeiros tesouros, aqueles que estão contigo. Sem guardar rancor. Essa é a proposta. Então, nesse sentido, a base do relacionamento humano é uma base de cuidado, de preocupação. E com isso, no Evangelho de hoje, em Marcos 10, dos versículos 1 ao 12, Jesus ele é questionado sobre a questão do divórcio. Os fariseus se aproximam de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos prescreveu esse mandamento. Então vejamos que aqui, como eu mencionei no começo, nós temos uma situação complexa. E o ensino sobre o divórcio na época de Jesus era um tema controverso, com diferentes interpretações entre os fariseus. Enquanto alguns, como Hillel, de uma escola judaica, permitiam o divórcio por uma ampla gama de razões, outros, como Shammai, eram mais restritivos. E a abordagem de Jesus se destaca ao retornar ao propósito original do casamento. Então vejamos bem, se nós estamos refletindo sobre a amizade, sobre a sinceridade, sobre a transparência, são elementos essenciais para um bom relacionamento. E quando Jesus responde mencionando Moisés que permitiu o divórcio, mas explica que essa permissão foi dada por causa da dureza do coração das pessoas, isso sugere que o divórcio não era o ideal de Deus, mas uma concessão para lidar com a realidade da desobediência e do pecado humano. Vejamos, aqui nós não estamos dizendo que o divórcio em si é algo pecaminoso, tão somente fechando a questão ou tentando simplificar. Aqui está dizendo que ocorre na sociedade e há motivos dessa ocorrência. Para tanto, o que a igreja coloca como orientação é a análise de todos os casos. O que acontece muitas vezes em nossa sociedade é uma banalização do relacionamento, assim como dos sentimentos, é uma banalização do próprio patrimônio e do matrimônio, né, do patres e do matres, né, dos pais e das mães, o sentido da família. Então vejamos que muitas vezes a questão é mais complexa. E aqui no caso, o que nós podemos refletir, trazendo para nossas vidas, indo para além da questão do divórcio, é uma dimensão da união sagrada projetada por Deus. Devemos pensar também que a nossa vida é um grande casamento com o próprio Deus. E se vivermos com um grande casamento com o próprio Deus, no sentido de trazer uma sacralidade das nossas atitudes, daquilo que fazemos, nós estamos permanentemente casados com Deus. A grande aliança que nós utilizamos ao estar casados com Deus é a aliança pelo batismo. Nós somos coroados enquanto reis ao ser batizados. Nós somos sacerdotes ao oferecermos sacrifícios diários, ou seja, um constante relacionamento de fidelidade, de entrega. E o grande tesouro e o amor de nossas vidas é o próprio Deus. E que assim possamos permanecer unidos e nos enriquecer
dessa amizade. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.